Nós fizemos uma reunião ampliada, que foi no início foi dia 30 de abril, final de abril, início de maio. Nós fizemos uma reunião para discutir o nosso movimento, as nossas negociações, as emendas, né? E a nossa reunião ampliada, como nós já divulgamos para toda a categoria, votou, mais uma vez, reafirmar o projeto, né? A nossa bandeira, né? Nacionalmente, como sendo o PCS. Votamos que nós achávamos correto manter as emendas, né? Essa foi a decisão da nossa plenária. E também tiramos um calendário de mobilização. Esse calendário foi a cada semana um tribunal. Então, nós começamos no 11 de maio fazendo um ato da Assembleia no TRE. Fizemos lá na Federal dia 18 uma manifestação, né? E hoje aqui, o previsto também era uma manifestação. Em função do debate, que tem um forte debate em relação às propostas aqui na Barra Funda, os companheiros construíram esse debate, essa reunião, para que a gente pudesse falar sobre a nossa remuneração e os projetos que estão em discussão na nossa categoria. Em Brasília, os companheiros fizeram a primeira manifestação, a primeira assembleia no início de maio, e o que foi aprovado lá foi já começar paralisações, né? Então, 18 de maio, eles fizeram uma paralisação de 24 horas. No dia seguinte, eles votaram que ela seguisse por mais 48 horas, né? E na segunda-feira agora, nova assembleia, os companheiros votaram já seguir por greve por tempo indeterminado. Bom, a gente considera aqui de São Paulo uma excelente notícia, porque nos nossos movimentos tem sido difícil ter a unidade com Brasília, né? Conseguir uma forte mobilização com a participação dos companheiros lá de Brasília, e agora eles estão dando um exemplo aí de que o caminho é a greve, é a nossa unidade, inclusive com o fato que nos ajuda aqui a debater e construir juntos, que tem bastante companheiros lá que apoiam a questão do subsídio, né? Assim como tem bastante pelo PCS, também tem um grupo grande que tem a opinião de que o subsídio seria a melhor forma de remuneração. E há hoje uma greve conjunta, certo? Eu acho que Brasília está dando um exemplo de que é possível pensar diferente, mas lutar junto. Então, o que nós vamos tentar fazer aqui em São Paulo e nacionalmente? Fazer assembleias na semana que vem, né? Em todos os nossos fóruns, né? Pelo menos os mais importantes, para ver se a gente consegue seguir esse exemplo e antecipar a nossa greve o quanto antes para conseguir uma negociação e ter o reajuste para os nossos salários. Negociação não houve ainda, certo? O que aconteceu foi uma negociação, não houve uma negociação específica. O que aconteceu foram várias reuniões entre todos os servidores públicos, certo? Representantes de todos os segmentos do serviço público, inclusive nosso, da federação, com o Ministério, com a ministra do Orçamento, com a Miriam, né? Fizeram uma primeira reunião. Essa reunião aconteceu depois de um ato grande que fizemos lá, de 13 mil servidores públicos federais, onde começou uma negociação, uma discussão com o Ministério. Nas primeiras reuniões, o que foi discutido foram os projetos que o governo tem contra os servidores, que é o de congelamento, 549, o de demissão por desempenho, que é o 248, o 1992, que é a questão da aposentadoria, né, dos fundos, a previdência complementar, e a reivindicação dos servidores foi que eles retirassem esses projetos que nos atacam, que o governo retirasse esses projetos. O governo não se comprometeu a retirá-los, mas se comprometeu a tirar do regime de urgência, das prioridades, e fez um compromisso que era em relação ao 248, que é da demissão por desempenho, de não votar favoravelmente, porque esse 248 é do Fernando Henrique, não é deste governo, da gestão do Lula e agora da Dilma. Os companheiros consideraram essa primeira conversa interessante, porém é conversa, né? Agora, como não houve uma manifestação maior, né?
né, dos servidores públicos federais, as negociações seguintes já foram negociações em que o governo não estava cumprindo de fato os compromissos. E por que chegar nessa conclusão de que o governo não está cumprindo os compromissos? Porque o governo começou a implementar, pelo menos paralelamente, a reforma da Previdência, a sua consequência de reforma, né? Então o governo está falando uma coisa e fazendo outra. Bom, então as conversas foram essas com o governo. No final de uma conversa geral, a federação falou com a Miriam em separado, para tentar falar sobre nossa questão específica, e ela falou que ainda não tinha uma posição do governo, certo? Depois disso não houve nenhum avanço. Então a situação é essa, e a gente tem que conversar entre nós e ver o que a gente pode avançar. Você falou da greve de Brasília, eu queria que você esqueceu de falar que o Sindjus DF, junto com o seu líder, Roberto Policarpo, eles defendem a gás de 150%. E eles estão fazendo a greve por essa proposta, inclusive com apoio do movimento Subsídio já, que defende com proposta alternativa, por ser um valor fixo para cada um que a gente tem que é mais justo. Isso que você está me falando eu desconhecia, não é que eu omiti. Desconhece, ele introduziu a emenda da gás. Não, é que ele entrou com a emenda, foi uma plenária, retirou porque ele, como relator, não pode estar na relatoria. Todos vocês sabem, como todos nós sabemos aqui, que atua, que o Sindjus DF, o Policarpo, defende o aumento na gás. Por isso que o subsídio está junto com eles na greve, a greve está forte em Brasília. O jeito foi passado daqui, a greve está lá. Oficialmente, eu peguei... do PCS, não é bem assim. Não, eu falei, claro, que tem duas opiniões, certo? Mas tem uma luta só. E essa combinação da gás aí é uma novidade, porque ele retirou a emenda, então se ele está fazendo alguma negociação, eu não estou a par. E foi votado também a presença de 2 integrantes do movimento pró-subsídio para participarem do comando de greve, tá? Você esqueceu de comentar isso, que é uma questão importante, porque agora eles vão estar à frente lá das negociações junto com o pessoal do Sindjus DF. Então essa foi a questão com que uniu um pouco mais os dois grupos, tá? Tanto o pessoal pró-PCS, que está mais a favor dessa gás, né, que é segundo os informes lá da comissão, eles dizem que ele deve apresentar na relatoria um projeto que vai ser, entre aspas, que é o que ele deseja, substituir com aumento em cima da gás e não o PCS em cima em cima do último nível, né? Só a título de informe também, Bahia votou... Bahia votou greve a partir do dia 1º. Agora eu não sei dizer se lá é pelo PCS ou se é pelo subsídio ou se é pela gás de 150%, mas votou greve a partir do dia 1º. A Bahia votou greve a partir do dia 1º de junho. Bom, gente, eu queria falar duas coisas, na verdade. Eu acho que, primeiro, a gente tem que levantar um pouco da nossa situação específica para uma situação que é mais geral, né? Acho que desde o ano passado, na verdade, a gente tem conversado com a categoria e dito que existe um projeto que está sendo implementado no nosso país, que na verdade ele não é um projeto nacional, inclusive, né? É um projeto que é fruto de uma crise econômica, que teve seu ponto forte aí em 2008, e que no ano passado, 2009, 2010, ele foi repercutindo de várias formas, né? E uma das formas como ele repercutiu foi o ataque ao funcionalismo público em boa parte do mundo, né? Principalmente na Europa, que a gente viu aí o ano passado as pessoas se levantarem. A receita que foi aplicada nesses países é uma receita de corte de verbas, de demissão, de arroxo, e é uma receita muito parecida, redução de salários em alguns países, e é uma receita muito parecida com aquela que o nosso governo se dispõe a implementar aqui no Brasil, inclusive com relação à questão da aposentadoria também. Então, eu acho que a gente tem que entender que esse governo que está aí, ele não tem disposição para dar aumento nenhum para nós. Nem aumento via subsídio, nem aumento via PCS, nem via gás, nem via nada. Ele tem um projeto que é de congelamento de salários. Tá? Então, eu acho que... A Julia está chegando aí. Só para complementar,
Eu acho que a gente tem que ter isso presente na nossa vida. A gente está lutando contra um projeto que é global e que, se a gente continua da forma como nós estamos hoje, nós seremos derrotados.